E estamos no ar, esse é o Doc Show, o talk show do Doc. Você já imaginou que existem famílias hoje em dia que começam no laboratório? Pois é, mas calma, antes que alguém pense que a gente está tentando brincar de Deus, vale a pena lembrar que a ciência é um dom dado por ele e que é uma ferramenta de cuidar, curar e trazer vida. Desde 1978, mais de 13 milhões de bebês nasceram graças à fertilização in vitro. Isso é praticamente a população metropolitana de Los Angeles. A fertilização in vitro é um testemunho de que Deus age de várias formas, às vezes por um milagre inesperado, outras vezes por médicos talentosos e microscópios ultrapotentes. Por isso, hoje vamos explorar o que realmente acontece na FIV, mitos, verdades, rir um pouco, claro, e entender como a ciência moderna transforma a fé em possibilidade. Ela é médica, ginecologista, especialista em reprodução assistida e CEO da WCare. Vem pra cá, Camila Ramos! Oi, tudo bem? E aí? Finalmente, pode sentar. Obrigada. Finalmente conseguimos trazer você no Doc Show. Foi Maravilha. suado agendar essa data, né, menina? Foi. Mas é Olha. um prazer estar aqui com você. Que isso, obrigado, prazer você, prazer. Você foi minha paciente, já tem... Sim. A gente se Quer conheceu dizer, eu lá. sou sua paciente, eu tenho que só voltar na consulta. Exatamente. A gente nunca deixa de ser. Nunca deixa né? de ser. É verdade isso. Mas é verdade, precisamos voltar lá e conversar. Agora que estamos também com um casamento marcado, né? O noivo tá aí, agora onde ela vai, ela leva esse noivo. É, quase meu assessor. Ah, maravilhoso, mas é o melhor assessor. Eu também, onde a Laís vai, eu posso ir atrás, eu vou. Me conta uma coisa, qual é a principal a relação que você vê entre as famílias? Eu não vou falar só mulher, porque acho que quem te procura querendo fazer uma fertilização in vitro é mais a família, né? Sim. É difícil ser uma mãe solo e tudo mais. Mas mesmo se for mãe solo, tem uma família por trás. Claro. O que é a relação, o que você mais vê em comum dessas pessoas que te procuram? Acho que isso é o sonho, né? O sonho de formar a família, como você falou. Às vezes não é só o casal, às vezes é a mulher que quer formar uma família, né? É o sonho. A gente fala que trabalhamos com sonhos, né? Verdade. Então, assim, é uma profissão que dá muito um retorno para a gente também emocional muito grande, você ajudar a formar famílias, né? Então, é muito legal e satisfatório pra gente. É muito bom, né? É muito isso, bonito, quando você consegue... É porque você é um instrumento, né? Mas quando você consegue Sim. fazer isso, o sonho da outra pessoa tornar real, a gente fica, né? Isso não tem preço, assim. Dá um bem-estar, uma liberação de dopamina doida. É. Qual é a principal diferença que você... A fertilização in vitro começou lá em 1973, né? Pelo que eu vi aqui. Com a Louise Brown. Isso. Qual é a diferença dessa lá de 73 para de agora? O que mudou? Ai, muita coisa. Imagino. Chegou a ver no Netflix essa história? Tem, né? Não tem um documentário disso. Tem também, mas Joy, no Netflix. Joy. Peraí, Joy com a Jennifer... o filme? É um filme que tem na Netflix contando como foi a história da FIV, como é que começou. É muito legal, dica do final de semana. Joy. É bem legal. E no início, eles pegavam, né, faziam uma punção, que é a coleta dos óvulos, através de esteroscopia, né? Então, eles iam lá, entravam na barriga da paciente, olhavam o ovário, enfiavam uma agulha, aspirava o óvulo, um óvulo normalmente, levava para o laboratório e fertilizava e depois transferia, né? Já se congelava naquela época? Não, o congelamento é uma das principais mudanças que a gente teve. O congelamento é algo mais recente, né? E mudou completamente. Porque, assim, quando a gente começou também a falar de fertilização in vitro no Brasil, a gente tinha muito aquele estigma, e as pacientes ainda têm essa lembrança, que a fertilização in vitro deixa a paciente muito inchada, né? Tem risco da paciente ficar hospitalizada e tudo mais, porque naquela época se fazia, os hormônios não eram tão, assim, finos, né, como são hoje. É hormônio de cavalo, né, muitas vezes. Hoje a gente tem um FSH, um LH recombinante, né, que é muito mais seguro e muito mais puro, depurado. E antigamente você estimulava a paciente, ela tinha muitos folículos, você aspirava os óvulos, dessa maneira já era via
transvaginal, né? Não era mais videolaparoscópica como era no início. Então, a gente entra com uma agulha. Como que vai? Transvaginal, entra pelo vagina, útero. A gente faz através de ultrassom. Então, assim, você pega o transdutor Tá aqui transvaginal. A mulher tá aqui deitada. Já viu ultrassom transvaginal? Transvaginal. Ultrassom transvaginal. Aí, no ultrassom transvaginal, colocado dentro da vagina, tem uma agulha acoplada que você vê... Entendi. Através do ultrassom, né, os folículos ali, e você vai entrando... Não passa pela tuba? Não. Pela tuba uterina? Não. Como é que tu tem acesso ao ovário ali? O ovário, na hora que ele fica estimulado, ele fica maior, ele consegue encostar... Encosta no útero. Isso. Aí você fura o útero com aquela agulha. Ele, na verdade, ele vai encostar ali no fundo do saco. Tá. E aí você entra através do fundo do saco. E aí você entra, aspira o folículo e sai com a agulha. E você vê todo esse procedimento através do ultrassom. Que antes ele fazia por via laparoscópica, olhando aquilo ali. E, né, entrava e via, a gente vê através do ultrassom. Então, a gente entra com ultrassom transvaginal, acoplado, uma agulha nesse ultrassom. E você vai vendo o ultrassom e aspirando com a agulha os óvulos. O ovário, né, que vai sendo coletado os óvulos. Você não mexe nem na trompa, nem no útero, entendeu? Então, é quase indolor? Ou tem uma dorzinha? É feito sedado. Tá, ela dorme. Tá, ela dorme. Geralmente 20 a 30 minutos. No Brasil, tá? Na Europa, o pessoal faz acordado. Faz acordado. Caraca. Que é loucura, assim, eu acho. É igual o transplante de cabelo, tem uma galera que faz acordado também. O meu eu dormi. Eu me livre fazer acordado. É muito ruim, assim, porque é um procedimento, ao meu ver, assim, que a paciente, obviamente, que deve incomodar. E uma tensão também, né? É uma agulha, né, dentro do ovário. A paciente se mexer, você tá com uma agulha ali dentro, isso pode ter, né, uma hemorragia por causa disso, um sangramento. Sim. Então, eu acho que é muito mais seguro para a paciente, além de ser muito mais confortável, ela tá sedada. Então, é um procedimento que dura mais ou menos 20 a 30 minutos. E os óvulos coletados são fertilizados no laboratório, ou para congelamento, eles são congelados ali mesmo, né? E aí, com o congelamento dos embriões, a gente pôde esperar aquela paciente voltar, desinchar, diminuir os hormônios e tudo mais, e transferir em outro ciclo. Então, isso diminuiu muito a síndrome de peristímulo ovariano, que era um grande problema que a gente tinha antigamente, quando não tinha congelamento, que as pacientes ficavam muito inchadas, tinham todas aquelas complicações possíveis da FIV. Hoje é algo raro, assim. Eu trabalho com reprodução há quase 15 anos já, né? E eu tive uma paciente que teve síndrome de peristímulo, e o pessoal que trabalha com isso há mais tempo diz que a rotina deles era todo dia passar no hospital e ver as pacientes internadas de peristímulo. Caramba. Então, assim, o congelamento foi uma mudança drástica dentro da reprodução e tornou todo o processo muito mais seguro. E isso também, esse peristímulo também por conta do uso dos hormônios que não eram... É por causa dos hormônios, entendeu? Porque você toma os hormônios, em vez de crescer um folículo, como é o normal todo mês, cresce vários, né? E as pacientes que têm uma reserva muito alta, que cresce muitos folículos, cada folículo produz, em média, 300 estradiol. E aí, quando você tiver acima de 3.000... você começa a ter várias complicações, Gente, cada folículo 300 estradiol, nunca pensei. Acima de 3.000, que são 10 folículos, você... Então, tu vê um exame de sangue de uma mulher dessa? Não, é lá em cima. Caraca. Você acompanha, né? Assim, hoje em dia, se você tem qualquer risco de peristímulo, você já congela. Mas quando eu comecei ainda, a gente ainda ficava um pouco assim, acompanhando a dosagem. Aí chegava no final, se estiver acima de 3.000, congela. Menos de 3.000, transferia. Porque hoje poderia já transferir no mesmo dia. No mesmo ciclo. No mesmo ciclo. 5 dias depois, 5 mais ou dias menos, depois, transfere. Mas hoje a gente não tem mais isso, assim. Também porque hoje a gente tem muito o advento da biópsia embrionária, que também é outro ponto que foi, assim, que teve uma mudança muito grande, né, dentro da reprodução, que é você fazer uma análise do embrião pré-implantacional. Então, estamos lá, coletamos óvulos, foi para o laboratório, foi fertilizado, os embriões vão até o 5º dia, viram blastocistos, tá? Ainda não... Então, embriões blastocistos. Já teve fertilização. Tá. Fertilizou no 1º dia, no 5º dia é um embrião no estágio de blastocisto. Ele tem milhares de células. E aí o embriologista vai lá e retira até 5 células, de 5 a 10 células, para análise embrionária. E aí esse embrião é congelado. Então, biopsia e congela o embrião.
Essa análise vão para as clínicas que trabalham com, né, com análise genética. Eles avaliam se esse embrião é euploide, geneticamente normal, 46XX ou 46XY, ou se ele tem alguma alteração, que pode ser um embrião aneuploide, completamente alterado, e também pode ser os mosaicos, que é quando a gente tem embriões que têm tanto células normais quanto células alteradas. E aí a gente tem uma diferença entre mosaicos de baixo grau e de alto grau. Baixo grau, quando você tem células alteradas, mas em menor quantidade, e alto grau, quando você tem maior quantidade. Então, hoje você consegue também ver, por exemplo, síndrome de Down, doenças cromossômicas. Legal. E aí você meio que rola também ali uma seleção, né? É feito. Tipo, daqui, esse aqui vai ter síndrome de Down. E aí você acaba descartando. O embrião é do paciente, né? Vocês chegam a falar isso para o paciente? Sim, Tem? ele recebe legal. a análise dos embriões dele, digamos, 3 embriões. É o primeiro, síndrome de Down. O segundo, euploide. O terceiro, aneuploide, complexo, totalmente alterado. Com certeza, esse paciente vai querer transferir o euploide, né? Mas o alterado e o que tem alguma doença, por exemplo, e aí a gente está falando de doenças cromossômicas, Down, Turner, Klinefelter, Patau. Autismo não entra nisso, tá? É uma dúvida, assim, que as pacientes sempre me perguntam. E autismo? A gente não tem. Porque a gente vê muito um aumento grande, né, desses casos aqui. Isso. Assim. Mas o autismo, ele tem eles não sabem ainda, né, qual é, assim, a causa principal. E é uma doença multifatorial, né? Então, você não tem como você detectar como a síndrome de Down, por exemplo. A gente fala muito da síndrome de Down porque é a síndrome que mais nasce, né? Pois é. A maioria das outras síndromes vão acabar resultando no abortamento, né? Então, e também corre esse risco. Você, beleza, vou implantar um com síndrome de Turner, por exemplo. E aí pode evoluir para um abortamento. Não quer dizer que vai... Exatamente, não quer dizer que vai... A grande maioria dos embriões alterados, eles ou não vão implantar, ou eles vão cursar com abortamento, né? Por isso que, por exemplo, antigamente a gente tinha... não tinha análise genética. Você tinha 3 embriões, transferiu um, não implantou. Por que ele não implantou? Provavelmente, a causa mais provável é que era um embrião geneticamente alterado. E aí, assim, o nosso corpo é muito perfeito, né? Então, assim, ele não gasta energia com um embrião que não vai para frente. Tipo, ele pensa que não vai evoluir ali. Exatamente. Muito bom, muito legal. Então, eu acho, respondendo resumidamente a sua pergunta, eu acho que os hormônios são uma grande mudança, né? A gente tem hoje hormônios, as pacientes ainda vêm com essa ideia, eu vou ficar muito inchada, eu vou engordar. Isso não existe mais, entendeu? A paciente, ela vai ter um inchaço claro, né? Que é muito, durante um período muito curto, você usa de remédio em volta de... Ainda é injetável. Ainda é injetável, que é FSH-LH. Né? Isso. E aí você usa clomifeno, essas coisas, tem clomifeno Tem também. A gente pode usar também, tá? Mas assim, a gente pode usar ele como adjuvante, mas as terapias hoje, elas são basicamente o FSH e o LH. E são injetáveis, que você usa entre 9 a 14 dias de remédio. É pouco. É pouco tempo, entendeu? Você fica um pouco mais inchado, mas não é nada absurdo, nada que ninguém vai reparar. Você vai reparar, porque você conhece seu corpo. E você sabe que você está fazendo você sabe que você está um pouco inchada. Mas, assim, o que eu vejo é que a grande maioria das pacientes se surpreende com isso. Que elas vêm com uma ideia de, né, que... eu vi a fulana de tal, a atriz, disse que engordou 10 quilos no tratamento. E eu costumo dizer para elas, você como endócrino sabe, né? Nada vem sozinho, né? É um tratamento que gera muita ansiedade, né? O paciente não está tomando muitos remédios por causa do tratamento. E aí ele não está malhando tanto, porque chega um certo momento do tratamento que o ovário está muito grande, você não pode malhar. Aí é um tratamento que gera ansiedade, o paciente come mais. E aí é uma série de coisas. Não é por causa da injeção, entendeu? Muito bom. Você fica um pouco inchado, mas depois isso melhora. 10 dias depois nem apareceu que você teve alguma coisa ali. E então, acho que os hormônios, acho que o congelamento, ele foi... Foi quando o congelamento, mais ou menos? Tem uns 20 anos. 15 a 20 anos, no máximo. E também o congelamento veio com a história do congelamento de óvulo, né? Que acabou trazendo aí essa grande... E uma autonomia para a mulher também, que ela não precisa engravidar o tempo fértil. Ela pode engravidar mais para frente, recongelar. Eu digo assim, 15 a 20 anos que virou uma coisa popular, tá? A gente tem embriões congelados de mais de 30 anos. Eu acho que o último... Mais acesso, né? Que teve mais acesso aos tratamentos. Eles começarem a testar os congelamentos
tem uns 30 anos já, porque o embrião mais velho que foi implantado agora, que nasceu, tinha 30... Eu vi isso, você viu? Vi essa matéria. Muito legal essa teve matéria. 30 e poucos anos. O embrião mais velho nascido, eu vi isso. 33, eu acho. Mas assim, viraram um hábito se congelar óvulo, congelar embrião de rotina nas clínicas, é uma coisa recente, entendeu? E também, então, o congelamento é a análise genética que mudou muita coisa e eu acho que cada vez mais a gente vai ter mais análises, né? Assim. E em relação a essas análises genéticas, a gente acaba rolando fica um pouco, como é que é a palavra? Fugiu. Artificial, um tabu. Você acha? Não, um tabu não, uma polêmica. Porque as pessoas acabam dizendo, você está selecionando, aí só tem a população, vai ficar só do jeito que você quer, que a gente quer, não sei o quê. Como é que você vê isso? Então, porque eu acho que as pessoas têm uma visão um pouco diferente do que é a realidade. Quando a gente fala de seleção embrionária, às vezes as pessoas acham que assim, que a gente vai selecionar. O embrião de olho azul, o embrião de olho verde, ou o embrião de cabelo liso, ou branco, ou negro. Essas características fenotípicas que a gente tem... Não seleciona. A gente não tem como selecionar ainda, né? Eu não sei se isso, num futuro, quem sabe, talvez isso exista. Mas hoje, essa seleção é isso que eu tô te falando, assim. O embrião, ou ele é euploide, ou ele é alterado, ou ele tem uma doença cromossômica. Nem todas as doenças a gente consegue ver. Então, o que a gente seleciona? Na verdade, a gente diminui o tempo dessa paciente para engravidar. Né? Qual é o grande barato da biópsia? Né? Eu sou uma grande fã da biópsia, porque eu acho que isso diminui o tempo da paciente de engravidar. Em vez de ela ter 5 embriões, e aí só um euploide, ela demorar 4 transferências para chegar lá... Sim. Né? Isso tá muita coisa envolvida em relação a sentimento, isso que eu ia falar, o emocional dela fica muito abalado. Abalado, transferiu uma vez, não engravidou, segunda vez, não engravidou. Ela vai para o embrião que realmente ela tem chance de sucesso, entendeu? Então, assim, aqueles outros embriões que são alterados, eles muito provavelmente ou não implantariam, ou eles resultariam num abortamento. E aí, também, a paciente passar por um abortamento, por uma curetagem, é algo que eu acho que a análise genética, você já transferiu o embrião euploide, que tem chance de sucesso mesmo, ele evita que a paciente passe por tantas coisas como essa, e né? uma coisa também que eu vejo da fertilização de agora é que quem faz, geralmente, antigamente era muito comum, tipo a Fátima Bernardi, tinha trigêmeos. A Ivete Sangalo tem gêmeos. Ela também não sei quantos anos tem as filhas dela, mas assim, hoje em dia a pessoa bota um e vinga, né? Antigamente botava mais porque vai que um não dá certo e o outro vai, né? Não tem Tem duas coisas em relação a isso. Por exemplo, na época da Fátima Bernardes, o congelamento não era tão... os filhos dela já têm mais de 20, provavelmente. Não era uma coisa tão comum. Então, assim, ou você transferia aqueles embriões todos, ou você perdia eles. Digamos, eu fiz o tratamento, eu tinha 4 embriões. Bota os 4. Ou eu colocava os 4 embriões, ou eu ia perder esses embriões. Entendi. Então, as pessoas colocavam, né? 4, 5 embriões, 6 embriões. E aí a gente tinha muitos trigêmeos, quadrigêmeos e tudo mais. Com a melhora do congelamento, isso mudou, né? Então, o que hoje a gente preconiza? Fazer a transferência de embrião único, né? As pacientes... Assim, a gente ainda tem uma... Elas ainda ficam. Vamos botar gêmeos, dois. Vamos gêmeos botar 2. É tão lindo. A gente ainda rola essa conversa o tempo todo, né? A paciente gosta muito de botar 2 embriões. Eu acho que E vinga os 2? Pode vingar, né? Finalmente, assim, pode... Depende do embrião que a gente vai colocar, né? Assim, se pelo CFM, se a gente tiver 2 embriões euploides geneticamente normais, a gente só pode colocar até 2. Tá? Isso aí virou uma norma, né? Porque se você não tiver análise genética, eu não sei se aquele embrião é geneticamente normal ou não, aí você pode botar 3. Eu não coloco, tá? Mas poderia colocar 3 na teoria. Porque você não sabe. Mas se você tem 2 embriões euploides, a taxa de sucesso de um embrião euploide, ela gira em torno de 60% a 70% de chance de engravidar. É muito alta. Então, assim, você botar 2, você tem muita chance dos 2 vingarem. Como a gente tem que lembrar que os embriões podem se dividir em embriões idênticos. Eita, lasqueira, é verdade. Né? Eu tenho... todo ano eu tenho uma paciente que transfere 2 embriões e viram 3. Todo ano, né? Por quê?
Aquela paciente que você tinha falado foi tipo isso? Foi, exatamente isso, né? Que eu comentei com você, a Jocasta, né? Uma paciente muito querida minha, que tem até o perfil no Instagram, Jocasta e os Trigêmeos. Eu vi né? Realmente tem um que é um pouquinho diferente. Os dois são muito parecidos e um parece que é o irmão, mas é de outra barriga. É porque os dois, que são muito parecidos, são idênticos. Né? Ela tinha 2 embriões euploides. Que legal. E aí ela só tinha esses 2 e aí ela queria transferir os 2. E aí a gente conversou e tudo mais. E ela quis colocar os 2. A paciente assina um termo de consentimento, entendendo que é o risco de gemelaridade e tudo mais. Porque tudo que é gêmeo é mais complicado. A gente romantiza muito, né, Água? Assim, gêmeos, eu acho que é lindo mesmo quando tá né? Mas tem muitas... foto fica linda, gente. Tá linda. A foto dos gêmeos é a coisa mais linda, mas a vida real... Eu tô apavorado, gente, que minha mulher tá grávida de 5 meses e a Bela tem 1 ano. Eles vão ter 1 ano e 4 meses de diferença. Eu tô assim... São quase gêmeos. São quase gêmeos. A Bela nem anda, mas... Ai, Senhor. Mas vamos embora. Mas é isso, assim, a gemelaridade, principalmente quando você entra no âmbito de trigêmeos, quadrigêmeos, a gente aumenta muito o risco, né, de nascer prematuro, né, de ter complicações na gestação, como pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, né? Então, assim, a prematuridade, ela realmente é muito importante para a gente evitá-la, né? Sim. Então, pode trazer muitos danos àquele bebê. Então, eu tento muito conversar com as pacientes, mas eu sempre digo para elas, o tratamento é delas, o embrião é delas. Então, assim, elas têm essa autonomia para decidir se quer colocar 1 ou até 2 embriões. O meu papel aqui é orientar e dizer quais são os benefícios, né, disso tudo. Muito bom. E a gente chega a um consenso. Mas, realmente, isso pode acontecer. Assim, estatisticamente, a gente não sabe por quê. Na FIV, você tem mais risco de ter embriões gêmeos monozigóticos que se dividam. Ah, é? Não se sabe por quê. Acha que é por causa do meio de cultivo. Assim, não é tão mais, assim, na população geral é entre 1 a 1,5% e na FIV é 3%. Olha, que maneiro. Aumenta. Não se sabe bem, acredita-se que é por causa do cultivo. O cultivo ali dos nutrientes, Sim, como se sentido. desse uma Legal. turbinada, uma turbinada entendeu? E a galera se dividia mais. Legal. Você falou um pouco do ganho de peso, acho que foi antes de gravar que você tinha falado que saiu um estudo hoje, que em torno de as mulheres que fazem fertilização in vitro, elas tendem a engordar... Não, fertilização in vitro, quem toma tirzepatida ou Ozempic, tende a engordar 3 quilos a mais durante a gestação. E como que você vê hoje o uso dessas canetas emagrecedoras, que está um boom aí? No meu consultório, eu vejo como uma coisa promissora, ajuda muito na fertilidade, porque mulheres que às vezes têm dificuldade de engravidar, como SOP, endometriose, a própria obesidade, entram com um análogo de LP1, emagrecem e o ovário bomba. Engravida espontaneamente. Engravida muito mais. Às vezes estava programado uma FIV, uma coisa... E aí consegue melhorar muito essa ovulação. Você enxerga isso também na tua prática? Sim. Você costuma até, às vezes, prescrever em algum caso? Como é que funciona? Não, eu não prescrevo, não. Eu mando para vocês. Obrigado, então, obrigado. É verdade, teve uma paciente tua que veio lá, é verdade. Eu mando. Mas, assim, eu acho que é muito importante, né? Mas esse estudo, eu acho que é muito relevante a gente falar sobre isso, porque ele fala isso, né? Que as pacientes que usam Mounjaro, Ozempic, essas canetas emagrecedoras concepção estão engordando mais na gestação. Até de FIV ou não? Até de FIV ou não, independente. O que é importante a gente alertar sobre isso, né? Que não adianta você apenas usar as canetas, você tem que ter realmente a mudança do estilo de vida, que é o que a gente tanto fala, né? Porque senão a paciente para de tomar, porque não pode tomar na gestação, e aí ela não fez atividade física, não mudou o estilo de vida, não está numa dieta, e aí ela vai engordar, às vezes até mais, né, como o estudo mostrou. Então, assim, eu acho que é muito importante. Eu acho que sim, as pacientes, uma das principais causas de infertilidade em mulheres jovens é a síndrome do ovário policístico, por exemplo, né, que está ali porque a paciente não ovula, né, e está muito relacionada com resistência insulínica e tudo mais. Então, se essa paciente perde peso, melhora a resistência insulínica dela, ela vai voltar a ovular, logo ela tem mais chance de engravidar espontaneamente. Então, isso é muito importante. Mas ele não pode deixar de vir junto
com as mudanças de estilo de vida, Porque pra ela rola manter, né? E porque rola um álibi. Tô grávida, então agora eu posso tudo. E aí vai ladeira abaixo. E acaba virando uma diabetes gestacional. Isso. Eu vejo muito isso. Ah, não era diabético, não tinha nada, do nada virou diabetes gestacional e aí depois ainda continua diabético. Depois que, é muito doido isso. Quando a gente está grávido, vem muita paciente grávida no consultório. E muita diabetes. Quando a Laís estava grávida da Bela, eu, sei lá, acho que peguei umas 5, assim, seriadas. E não pegava muito, não era uma época. É muito doido isso. Não sei se você percebe isso também. Quando você tem uma coisa, vem várias pessoas, assim, né? Parece que atrai, né? Mas isso é muito legal mesmo, a gente falar sobre isso. Porque é importante que a paciente, na hora que ela quer engravidar, ela se prepare, né? Preparar a casa, né? Preparar a casa, né? Ela vá no endócrino, no ginecologista, para ela poder tomar os suplementos necessários. Como que é esse preparo? Que tipo de suplementos você indica? É tudo personalizado, né? Hoje, assim, eu acho que não tem... Claro, tirando o metilfolato, que, né, é indicado para toda paciente que está tentando engravidar, a gente hoje preconiza fazer uma suplementação. O que ela come, o que ela não come, o que está faltando ali para a gente suplementar elas de uma forma personalizada. Então, eu estava até comentando com você antes que hoje saiu o primeiro guideline, né, da OMS sobre fertilidade. Né? E eu acho que é um marco muito importante, que ele reforça a importância da infertilidade como uma doença mesmo, né? Que atinge bilhões de pessoas. 1 em cada 6 casais no mundo sofre com infertilidade. Gente, olha que doideira. A gente nem tem ideia. É muita gente. É muita gente. E uma das coisas que ele fala no guideline, que ele fala que realmente o tratamento tem que ser personalizado. Não adianta a gente chegar aqui e falar, você tem que fazer isso, tomar isso, que não é assim. O tratamento e às vezes você falou que vem vem um monte, às vezes eu trato um grupo de amigas e, assim, às vezes isso acontece. Parecido. Vem uma, aí você fala, aí ela gosta do tratamento, vem outra amiga. Mas a fulana tá tomando aquilo. Cara, vira. Só que assim, cara, infelizmente ou felizmente, não tem uma receita de bolo, entendeu? O que eu faço pra você é diferente do que eu faço pra ela. Mas existem alguns ativos que a gente acaba usando mais, tipo, coenzima Q10 é uma... Ômega 3, até inositol, magnésio inositol, né? Se a paciente que tem um pouco de resistência insulínica, síndrome do ovário policístico, a gente entra com inositol, sim, magnésio, né? É bom. Né? Eu tenho, puxando um pouco de sardinha pro meu lado, eu tenho a Raquel Machado, que é nutricionista da minha clínica, que é especialista em fertilidade, ela trabalha em conjunto comigo, assim. Hoje a gente tem o tratamento de fertilidade conosco, ele é multidisciplinar, né? E às vezes hoje a gente está vivendo uma era da medicina que tem muitos médicos charlatões por aí, né? E às vezes falar isso, multidisciplinar, parece que a gente está sendo meio... Mas porque né? nós somos múltiplos também. A gente tem realmente esse tratamento multidisciplinar. Hoje eu acredito que a gente tem que... Sou eu, como a médica de fertilidade dessa paciente, eu tenho uma nutricionista que vê toda essa parte de suplementação da paciente, da alimentação dela e tudo mais. Eu tenho uma psicóloga que trabalha com a gente. Então, o que a gente falou, né, é um tratamento que mexe muito com a mulher, né? Eu tenho... Para contar, por exemplo, eu fiz o tratamento, já fiz congelamento de óvulo. Você falou. Eu já fiz. Quando eu tinha 34, eu me separei do meu primeiro casamento e eu congelei os óvulos. Quanto você tem congelado? Tenho 18. Tá rica. Riquíssima. Uma mulher milionária, 18 óvulos. Eu fiz 2 vezes, tá? Primeira vez Aí, o que aconteceu? Na primeira vez que eu fiz, primeiro estímulo que eu fiz, eu estava bloqueada há muitos anos com anticoncepcional, oral e tal. Eu tinha uma SOP na época. E aí, meu antimileriano era lá em cima, eu falei, vai ser top, vou ter um monte de óvulo. E o meu não fui bem, eu não fui bem. Comecei a tomar remédio, teve poucos folículos, e aí eu tive acho que 8 óvulos. Mas eu falei, 8 óvulos tá bom. É uma média boa, né? É uma média boa, né? De 10 a 15 óvulos é ótimo. Aí 8, eu falei, tá tudo bem. Aí eu cheguei em casa, abri o relatório que a gente recebe, tipo, no mesmo dia, no dia seguinte, sobre quantos óvulos maduros tiveram. Eu tive 4. Cara, eu sentei e chorei, que nem uma criança, assim. E aí depois eu pensei e falei assim, cara... só congela esses 4. Só congela os maduros. E eu pensei, cara, nem sei se eu quero ter filho, eu tô aqui chorando, desmilinguida, né? E aí eu realmente tive esse insight e falar, cara, a nossa saúde mental não pode ser subjugada, entendeu? A gente não pode deixar isso como... procura um psicólogo. Não, ela tem que fazer parte do tratamento.
né? A gente tem uma psicóloga que é especialista nisso, Muito em fertilidade, para ela acompanhar essa paciente. Qualquer momento do tratamento, essa psicóloga entra junto, né? Para ela poder desabafar, para ela poder conversar, porque realmente mexe com a cabeça. Só quem passou pelo tratamento. E olha que eu fui fazendo numa situação assim, pô, eu sou médica da área, trabalho com isso todo dia, sei que eu poderia fazer quantas vezes fosse preciso, mas isso mexe com a nossa fertilidade de um jeito, assim, muito básico, sabe? Muito eu bom. acho que mexe um pouco com aquele ambiente que a gente tem, assim, do nasce, cresce, reproduz e morre, sabe? A gente é mulher, a gente tá aqui pra procriar. Sabe, assim, Sim, mexe entendi, com uma... entendi. Parece que é o teu papel. O seu fundamento, sua razão de vida é essa. Isso. Mexe com Entendi. isso. E aí você fica meio... Epa, será que eu não consigo? Não consigo cumprir o que eu fui programada? É muito doido, assim. Passa umas coisas na cabeça, eu entrei super de boa, de repente eu já tava assim, eu falei, gente... E aí imagina quem realmente quer muito. Quem tá depositando todas as esperanças no tratamento. Então você tem que ter muito cuidado com essa paciente, né? Então tem que ter... E não adianta falar assim, você tem que ter... ser empática e ter carinho com a paciente. Não, você precisa de um tratamento profissional, de uma ajuda profissional. E aí, por isso que eu botei... E tá tudo junto. Tá tudo junto. Faz parte... o plano e pega tudo. É. Muito bom. Faz parte do tratamento da paciente hoje. Como que o casal, como um todo, né? Bota um homem também junto aí. O que ele pode fazer? Como que ele se prepara para o começo lá? Começar a injetar os hormônios e a mulher vai ficar mais chorosa, mais irritada, e pode aumentar peso. Como que você ajuda esse casal a se preparar para essa FIV? Eu acho que é muito importante. Isso é perfeito, né? A gente tem que ver se esse casal... Qual a idade deles. Tudo vai basear aí, tá? A gente tem tempo... A média é quanto? Hoje, normalmente, são 37 a 38 anos que procura. Assim, isso é dado da Rede Lara, que é a rede de latino-americanos de reprodução assistida. Entre média 37 e 38 anos, a idade média dos pacientes que fazem tratamento de fertilidade. Então, primeira coisa, a gente tem que saber se a gente tem tempo. Tem paciente que não tem tempo para isso, para se preparar, né? Tem pacientes que chegam e tem que fazer ontem o tratamento. A gente tem que... 43, sim. Ou tem 42 anos, ou tá com o antimileriano muito baixo, uma reserva muito baixa. Explica um pouco do antimileriano também, que é uma coisa boa. O antimileriano, ele hoje é o padrão ouro, o exame padrão ouro para avaliação da reserva ovariana, tá? Ele é um hormônio que... É exame de sangue, isso. Exame de sangue, isso. Dosa no sangue. Que você pode escolher em qualquer momento do ciclo. Ele não tem variação interciclo, tá? Então, qualquer momento do ciclo a mulher pode escolher. E ele é um hormônio que ele tá nos folículos da paciente. Então, quanto mais o antimileriano é maior, mais folículos a paciente tem, tá? Boa. Então, o antimileriano, ele é diretamente proporcional à reserva e é o melhor exame para isso hoje. O ideal é acima de 1,2 você tem uma reserva normal. Abaixo de 1,2 você tem uma baixa reserva. E essa baixa reserva, ela pode ser uma baixa reserva, ou ela pode ser uma muita baixa reserva, ou ela pode ser uma insuficiência ovariana. Então, a gente pode estar abaixo de 1,2 a 1,03 você está falando de uma baixa reserva. Entre 0,3 e 0,1 você está falando de uma reserva muito baixa. E abaixo de 0,1 você está falando de uma insuficiência ovariana. Tá? Esse ovário não funciona, não ovula. Provavelmente essa mulher, ela vai tomar as medicações e esse ovário não vai responder, tá? Se você for dosar lá o FSH e o LH dela, com certeza é um FSH acima de 10, né? É uma paciente na perimenopausa. Legal. Então, o antimileriano, para que ele serve hoje, né? É para ameação. Eu saber se essa paciente tem tempo de se preparar. Se prepara como? Ela vai passar pela nutricionista, suplementar 3 meses, né? Vai perder peso, vai parar de beber, vai parar de fumar se ela fumar, né? Ela vai melhorar o estilo de vida dela, vai suplementar e vai fazer os exames dela, né? Vamos ver se ela tem alguma DST, IST que fala agora, uma IST. É verdade. Vamos ver o preventivo, vamos prepará-la, né? Para ela estar no melhor momento dela. Ou é uma paciente que às vezes chega com antimileriano de 0,2. Eu não tenho tempo para isso. Eu tenho que estimular ela ontem, né? Então a gente tem que começar a tratar ela até o momento que, né? Claro, a gente tenta fazer tudo junto, né? Mas a gente sabe que a suplementação, o ideal é a longo prazo. Às vezes as pacientes falam assim para mim: qual é a dieta para eu fazer? A dieta do Mediterrâneo. GPT. A dieta do Mediterrâneo, teoricamente, é a melhor dieta. Mas não adianta você, quando você está fazendo o tratamento, fazer dieta no Mediterrâneo, entende?
Isso é baseado nas pessoas que fazem essa dieta a vida toda, né? Ah, faz sentido. Não é agora. Não é agora. Hoje eu resolvi... Agora eu vou tomar azeite, adoidado, comer só peixe. E eu vou engravidar, né? Quando as pessoas têm essas falas, dieta do Mediterrâneo é a melhor dieta para quem engravidar, como é que eles descobriram isso? Fizeram estudos populacionais e viram que as pessoas... Pegaram a população da Itália. Que comem esse tipo de dieta, eles têm uma melhor fertilidade. Então, não é que você fez uma semana de dieta do Mediterrâneo. Então, tem coisas que são a longo prazo. Não adianta você querer tomar um antioxidante, uma vitamina Q10 durante 10 dias, que isso não vai mudar nada, né? Às vezes você gastou dinheiro à toa, entendeu? Com certeza. Vamos suplementar? Sim, 3 meses, 6 meses, para você ter alguma mudança. Então, tudo depende se a gente tem tempo para isso ou se a gente não tem, né? Se é uma paciente que tem mais de 40 anos, né, que a gente já está... Não adianta, assim. A idade da mulher é o principal fator prognóstico para ela engravidar, né? Seja espontaneamente, seja inseminação, seja fertilização in vitro. A idade da mulher é o principal fator. Eu prefiro 1000 vezes uma mulher mais nova, mas com uma reserva mais baixa, do que uma mulher mais velha com uma reserva muito alta. Porque vai dar problema para vingar esse óvulo, porque talvez? a qualidade dos do óvulos óvulo. é o que mais importa. Entendi. Entendeu? Perfeito. Que está diretamente relacionado com a idade. Né? A gente nasce com a quantidade de óvulos que a gente vai ter a vida toda. Diferente dos homens que produzem espermatozoides a cada 90 dias. Né? Vocês têm uma leva nova de espermatozoides a cada 3 meses. Nós não, nós vamos nascer com esses óvulos a vida toda. E a gente esses óvulos vão sofrendo ação, né, de todos os radicais livres que a gente já teve na vida. Então, se aquela mulher já teve alguma inflamação na pelve, se ela tem endometriose, se ela tem endometrioma, que é o endometriose no ovário. Adenomiose também, que agora vejo muito. Então, você vai tendo, né, várias coisas que vão ali minando esses óvulos, né? Então, assim, depois dos 35 anos, a nossa idade, ela vai refletir na nossa chance de sucesso. Se eu tivesse que falar para você um fator que é importante, o fator é esse, né? Então, assim, por que a gente bate tanto na tecla? A partir dos 35 anos, se passar 6 meses não conseguir engravidar, procura o fertileuta. Não fica 1 ano, porque a gente tem isso. Diz que o casal é infértil 1 ano tentando engravidar e não consegue. Aí procura ajuda. Essa é a definição mesmo de infertilidade. Mas o ideal, se você tem mais de 35 anos, passou 6 meses e não conseguiu engravidar, você já procurar ajuda, porque a gente está correndo contra o tempo, né? As nossas taxas de sucesso, elas vão caindo mesmo. Então, a gente tem que agir. Tem que começar ou se preparar enquanto está fazendo os exames e já começar a suplementar, já ter mudança de estilo de vida e, se for necessário, partir para os tratamentos, né? Que pode ser tanto um coito programado, por exemplo, com uma inseminação ou com uma fertilização in vitro. Então, qual tratamento a gente vai fazer? Porque a inseminação é diferente da fertilização in vitro também. Todo mundo acha que é a mesma coisa, mas não é. Resumidamente, a diferença é a inseminação, como o nome já fala, insemina, coloca o sêmen dentro do útero. E a fertilização in vitro é quando você fertiliza o óvulo fora do corpo. Então, assim, a inseminação, normalmente, são mulheres que têm um fator de infertilidade leve ou um homem que tem um fator masculino leve. Então, você acompanha aquele ciclo da mulher e na hora que ela for ovular, geralmente a gente faz esse tratamento... Pode fazer com hormônio também, para estimular? Pode. Geralmente a gente faz com hormônio, faz com remédio oral, né? Com inibidor da aromatase. A gente faz com remédio oral, porque a gente quer que aí cresça só 1 ou 2 folículos. Não é aquele tanto. Não são todos. A gente quer 1 ou 2 para ter uma gestação única ou gemelar no máximo. Então, você faz crescer 1 ou 2 folículos, quando chega no momento certo, você toma um remédio para ovular, e aí você vai na clínica, o marido, companheiro, ou sêmen de doador, que seja. Pode ser. Pode ser também, casais homoafetivos, né, fazem também tratamento. A gente pega o sêmen, bota dentro de uma seringuinha com catéter dentro do útero e a gente insemina. A gente coloca o sêmen dentro do útero, né? Já lá dentro, perto da trompa. Já sabe que daqui a pouco vai chegar o óvulo ali. Isso, para o espermatozoide sair do fundo do útero e ir até as trompas e fertilizar. Como se a gente desse uma ajuda, né? Porque a gente tem uma perda muito grande de espermatozoides no caminho.
né? Os espermatozoides são depositados na vagina, você perde cerca de 5 milhões de espermatozoides que ficam na vagina. Aí depois, do colo do útero até o fundo do útero, você perde mais 5 milhões. E vai perdendo. E vai perdendo. E os fraquinhos vão ficando. E vão ficando no caminho. Então você coloca lá no fundo do útero, meio que para ajudar já, né? Pra ter mais, muito bom. Então, para quem são indicados isso? Pacientes que têm um fator de fertilidade leve. Ela tem que ter uma trompa boa. Às vezes o homem também faz um espermograma, vê alguma... Que não é tão ruim. Você tem que ter ali, no mínimo, 5 milhões de espermatozoides bons para fazer a inseminação. Você coloca lá dentro. É um tratamento de baixa complexidade, que a gente fala. E, não tem anestesia? Não tem anestesia. É a paciente acordada, passa um catéter bem fininho, entra lá dentro do útero e a gente deposita o sêmen. Então, isso é inseminação. A fertilização é aquele processo mais complexo. A mulher toma os hormônios de 9 a 15 dias, tem a coleta dos óvulos através da punção ovariana, sob sedação. O homem vai na clínica ou semididador descongelado e pega o óvulo, junta com o espermatozoide in vitro no laboratório, forma o embrião. Esse embrião pode ser analisado ou não, e aí depois ele é transferido para o útero. Então, esse é o processo de fertilização in vitro, né? Que tem, aí sim, é um processo de alta complexidade, que precisa de laboratório, a gente precisa de várias etapas para ele dar certo, e acaba sendo um tratamento mais caro por causa disso. E quanto custa? Estamos falando aqui horas de fertilização, quanto é? Quanto é? Ai, meu Uma Deus. base. Fala aí. Uma base, né? Assim, as pacientes quando pegam um orçamento, é fertilização, né? Eu quero saber da fertilização. Da fertilização. Pegam um orçamento, às vezes leva um susto, né? Porque a gente tem muitas coisas que podem ser adicionadas nesse tratamento. Exemplo, a biópsia de embrião que a gente falou. Outra coisa, por exemplo, uma placa Zymote, que é uma placa que você usa para fazer uma seleção dos espermatozoides quando o homem tem fragmentação de DNA espermático. Você pode também usar essa placa. Então, assim, se você pegar o orçamento, você fica maluco, porque tem milhões de coisas. Mas, assim, em média, a paciente vai gastar de laboratório, hoje gasta mais ou menos de 12... Depende, né? No Brasil todo tem tanto clínicas de baixo custo como de altíssimo custo. Mas, assim, em média, você vai gastar 12 a 14 mil de laboratório, mais uns 5 a 6 de médico, mais uns 8 ou 10 de medicação. Então, você gasta em volta de... 8 a 10 de medicação? É caro assim? É caro assim. Você gasta, em média, de 25 a 30 mil de tratamento. E, por exemplo, depende a biópsia, por exemplo. A biópsia eles cobram por embrião analisado. Então, paciente que tem 2 embriões analisados, ela vai gastar X. Se a paciente que tiver 10 embriões analisados, vai gastar porque também ela não mais. sabe qual que eu vou analisar. Vai analisando aí. Analisa todos, né? Analisa todos? Analisa todos. E aí, então tu tem que pagar... Isso. Tu analisa Tu todos. não pode, já pegou 10 e analisar só 2. Poder, você pode. Mas, assim, na hora que você tá com os embriões ali, o embriologista biopsia todos e congela. E aí você pode, aos poucos, se você quiser, analisando cada um, entendeu? Só que isso é muito raro de acontecer, assim. As pacientes que vai, ela já tudo. Tá, quem tá na chuva é pra se molhar mesmo. Não vai fazer 2, aí vem tá alterado, aí faz mais 2. Cria muita ansiedade isso. O pessoal analisa tudo, entendeu? E tem uma anuidade também. Tem. Que o paciente tem que pagar por mês para manter esses óvulos congelados. Na verdade, anos, né? Por mês, por ano. Por ano. Anuidade. Falei anuidade por mês. Digamos assim, você fez o tratamento de fertilização, transferiu, engravidou. Beleza. E aí você tem embriões congelados. Você transferiu um, engravidou, e você tem mais 3 embriões congelados. Você paga uma anuidade, é 1.000 e pouco, depende da clínica que você tá, 1.100, 1.200, 1.300, não passa muito disso, que você paga por ano para você manter esses embriões congelados. Pela Anvisa, você tem que manter no mínimo 3 anos antes de descartar. Ah, é? E esse descarte, como é que acontece? Você pode descartar embrião, se você quiser. Tipo, jogar fora mesmo? E doação? Doação, você só pode fazer se a mulher tiver até 38 anos, tem que ser menos de 38 anos. Ah, tá, porque se for mais também, entendi. Não pode. E a doação, ela é até 4º grau. Como assim 4º grau? De família. Assim, você não pode doar... Pô, mas essa coisa da doação de óvulo aí que deu? Aí a doação de óvulo. A doação de óvulo tem. Ah, tá, porque entendeu? esse é o embrião. Esse é o embrião, a gente está falando. Hoje, no Brasil, mudou há pouco tempo a regulamentação em relação ao embrião. E tinha muito doação de embrião também, tá? Mas
a Anvisa há pouco tempo mudou essa regulamentação e a gente está travado com a doação de embrião. Isso existe, tá? Eu entendi 4º grau, mas tipo... Você pode doar até parentesco de 4º grau. Eu posso doar, tipo, pra minha irmã, pra irmã da minha irmã e... Ah, tá. Prima. Uma prima, mas não posso Pode. doar pra uma pessoa que eu não conheço, tipo uma amiga. Não posso doar pra uma amiga. Não pode. A doação no Brasil, ou ela é anônima, aí você pode botar no banco, por exemplo. Ah, eu não quero mais esses embriões, eu posso dar de doação no banco. Fica no banco da clínica e você não sabe para quem vai ser doado. Isso pode. Entendi. Tá? Hoje, 2025, nós estamos com um problema de regulamentação. A Anvisa dificultou um pouco esse acesso, porque ele exige algumas coisas que a gente não... Por exemplo, você tem embrião congelado que você quer doar. Ah, mas tinha que ter colhido tal exame, tal exame. Ninguém fez. E a gente hoje está com muita dificuldade. A gente não está fazendo. Entendi. Mas por causa de regulamentação. Mas já teve. Eu já fiz muita transferência de embrião doado, tá? Às vezes, assim, a mulher precisa de óvulo doado, precisa de espermatozoide doado, é mais fácil você pegar o embrião pronto, né? Eu já fiz muita transferência de embrião doado. Mas hoje nós estamos com um problema em relação a isso. Óvulo doado, você pode doar também, se você tiver até 35, 38 anos, ou para banco, mas geralmente os bancos querem abaixo de 35 anos, ou para um familiar até de 4º grau. Então, a mulher pode doar, por incrível que pareça, eu já fiz muito tratamento de filha dando para mãe. Filha dando pra mãe? É. A mãe engravidando? Pra mãe engravidar com o padrasto, né? Eita, lasqueira. Doideira. Do irmão. Do filho. O filho ia ser filho e irmão. Eita, acontece. Lasqueira. Dá uma bolada na cabeça, mas acontece. Caraca. Você pode doar a filha pra mãe, a irmã, eu já fiz muito de irmã. Irmã rola muito, né? Imagino. Mas já vi de filha pra mãe ter o filho com outro, que não pode com o pai, né? Por causa da consanguinidade, mas com outro com padrasto pode. Então, ou para banco de óvulos, né? Então, assim, a doação de óvulos é assim. Se eu vou doar, eu ganho um desconto? Alguma coisa assim? Os bancos que trabalham com isso dão sim. Geralmente, a mulher que doa os óvulos, ela dá metade dos óvulos dela. E aí ela tem um desconto no tratamento dela, entendeu? Legal. Eles dão um desconto. Como a gente viu, você trouxe esse dado que 1 a cada 6 casais tem infertilidade, né? Uhum. O plano de saúde cobre essa FIV aí? Cobre nada. Não tem nada, né? Nada. Não tem nada, nenhuma etapa do tratamento. Olha só, SUS muito menos. Olha, a única coisa que a gente tem de plano hoje é quando você vai fazer o congelamento de óvulos por causa de câncer, né? Algumas pessoas conseguiram na justiça que o plano custeasse alguma coisa, entendeu? Quando você está falando ali de congelamento de óvulo por doença, né? Por exemplo, a mulher descobriu hoje que tem câncer, né? A gente acha... Eu não sei se você sabe que eu tive câncer ano passado de pulmão. Você sabe dessa história? Não. Eu tive. De pulmão? De pulmão. Eu descobri um nódulo. Tu não vai lá no consultório? Que eu vou saber vendo? pra te Pois ajudar. E a gente acha que as coisas vão ser muito rápidas, né? Eu fiz uma cirurgia curativa, graças a Deus. Descobri cedo. Foi aonde? Foi aqui embaixo? Na base do pulmão direito. Eu tava me sentindo mal, cansada. Eu falei, gente, que coisa esquisita. Vou investigar. Médico, né? Vou investigar sozinha. Aí comecei a fazer os exames, achei que era por causa que eu tenho endometriose, achei que era endometriose. Resolvi fazer uma tomografia de tórax do nada e veio lá uma imagem alterada A biopsiou, era Jesus. Era mesmo. E como a gente descobriu muito no início, eu fiz uma cirurgia curativa, a gente tirou o lobo do pulmão. A gente não, né? Eles tiraram. Eles tiraram e eu fiquei curada. Mas eu entrei nessa história para falar que a gente... Você fez químio? Não fiz, graças a Deus. Não precisei passar por isso. Mas quando a gente descobre, a gente acha que assim, no dia seguinte a gente vai estar fazendo alguma coisa, né? Vai estar fazendo químio, rádio, cirurgia. Não, você descobre, às vezes demora um mês para... Eu, por exemplo, descobri... Vai fazer um ano agora que eu operei. Olha. Descobri em novembro, eu só fui operar em dezembro, um mês e meio depois. Você fica naquela angústia achando, né? Que o câncer está se espalhando. Meu Deus, eu tenho que operar ontem. Uhum. Mas não é assim que funciona, né? Tanto no SUS quanto no particular,
as coisas demoram. Você precisa fazer uma biópsia, essa biópsia precisa sair, aí você precisa entrar requerimento de cirurgia, ou no plano ou no SUS. Tem que ter uma preparação da cirurgia, e aí você opera, né? Ou você começa a químio, ou você começa a rádio. Então, nesse período que está se aguardando isso tudo, existe o congelamento de óvulo para paciente que vai principalmente passar... Essa minha amiga fez exatamente isso. Para quimioterapia, né? A quimioterapia, os óvulos, eles são, assim, umas células germinativas muito sensíveis. Então, a quimioterapia, ela acaba com a reserva ovariana. Sim. Então, a mulher, ela pode entrar, a gente tem protocolos de urgência até, a gente entra com a medicação em qualquer fase do ciclo, a gente entra com remédio, e a gente às vezes até faz um duplo estímulo, a paciente começa o estímulo, funciona, a gente começa de novo, funciona de novo, para a gente conseguir o máximo de óvulos possível. E essa paciente vai para químio, ou para rádio, ou para cirurgia. Eu só não fiz de novo porque eu já tinha feito, né? Uhum. Mas até esse meu tratamento eu não sabia se eu ia para químio, se eu ia para rádio, se eu ia só operar. Se eu não tivesse feito o congelamento, eu poderia ter feito o congelamento de óvulo nesse período, que o tratamento do congelamento dura de 15 a 17 dias, é muito rápido. E daria para eu fazer até 2 se eu quisesse, né? Então, essas pacientes que fazem um tratamento de congelamento de óvulo por causa de câncer ou por causa de alguma doença, por exemplo, tem um teratoma no ovário, vai operar o ovário e vai provavelmente perder esse ovário. Algumas já têm uma jurisprudência de conseguir na justiça, mas é uma coisa simples, né? O pessoal entra com advogado e aí consegue através de... Mas já existiu algumas pacientes, eu já fiz alguns laudos para paciente entrar na justiça, tentar alguma coisa, e algumas conseguem alguma restituição do plano em relação ao tratamento ou em relação aos remédios que está fazendo. Muito bom. Você também trabalha com pré-natal, você também faz parto. Faço, cada vez menos. Tá diminuindo. Tem uma paciente minha, Camila, também, sua xará. Verdade. Foi com você. Foi os dois, né? Foi. Os 2 pequenos dela. E tem uma onda agora, não sei se é onda ou se realmente tem alguma base científica, que agora as mulheres que estão grávidas estão tomando cálcio. Então. Por conta para evitar pré-eclâmpsia e tudo mais. Mas começou esse ano, porque ano passado Laís estava grávida e não tomou nada. Começou esse ano. Por quê? Como é que é isso? E esse bebê, a gente tem que ficar preocupado com alguma coisa com o bebê que vai nascer com esse excesso de cálcio, essa hipercalcemia, alguma coisa nesse sentido? Os pediatras estão preparados para isso? Eu acho que estão. Ninguém falou sobre isso, não. Os pediatras não estão preocupados com isso, não. Mas, assim, sim, essa é uma recomendação nova, tá? Começou esse ano. Foi do Ministério da Saúde, viu que as mulheres no Brasil têm uma ingestão mais baixa de cálcio. Então, até no início começou a pensar assim, vai fazer só para baixo risco, para mulher que tem uma alimentação melhor, mais completa, talvez não precisasse. Mas aí, eu acho que eles preferiram mais fácil fazer para todo mundo do que ter essa avaliação. E por causa da alimentação da população, viu que tinha uma baixa ingesta de cálcio. Então, o cálcio, ele previne, é uma das coisas que previne pré-eclâmpsia, né? Como a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia é uma das principais causas de morte materna, e se existe uma prevenção para isso, né, a gente faz. Então, agora, todas as gestantes saem de lá no metilfolato e pelo menos o metilfolato e um ômega 3zinho também, Também. Né? Joga um ômega 3 sim, ali. Sim. Mas eu digo assim, em termos de população, né? Assim, no SUS a paciente não vai ter o ômega 3. Até o SUS já tá, porque na minha época, quando eu trabalhava no SUS, era só metilfolato mesmo. Agora é metilfolato e cálcio. E o ferro também. Ferro, é verdade. Também rola também. Muito bom. E pra gente fechar, queria entender um pouco dessa tua... Acaba se dividindo o médico, né? Ele acaba virando... Ele é médico e ele também tem que ser gestor. Ele tem que cuidar também da finanças de uma clínica, de uma empresa. E a gente não é preparado para isso. A gente não é nada. A gente vai indo e vai. Vamos ver o que dá. E como que você faz para dividir essa coisa de ser médica e ser empresária, ser gestora da WCare? Como é que é isso? Então, assim... É muito desafiador, né? É muito difícil. Você que coordena tudo lá, né? Não faço nada sozinha, né? Tá. Claro, eu tenho 3 sócios, um administrador, né?
que fica mais com a parte burocrática da clínica e tem mais 2 sócias. Mas sim, eu sou a que sou a diretora médica da clínica e estou muito junto na gestão ali, principalmente a gestão médica da clínica e posicionamento da clínica e gerir os médicos, que é uma das partes... Gerir pessoas. Que é difícil. É bem difícil. Quando a gente tá sozinho, é só gerir a gente, né? Agora, quando você tem... É muito difícil. É muito difícil. E eu comecei, né, com uma... Na verdade, quando eu acabei a faculdade, a residência e tudo mais, eu abri uma clínica popular. Não sei se você sabe dessa história. Não. Eu tinha uma clínica popular. Se chamava Climeb. É porque eu acho que, assim, a gente tem que fazer uma coisa que a gente sabe fazer, né? E quando eu me formei, eu fiz... durante a residência, eu trabalhei muito em clínicas populares. É onde eu aprendi a ser médica de consultório, né? Porque eu fiz o ERG e eu tive uma professora maravilhosa, Leila, que hoje é professora titular da UERJ. E aí eu falei para ela assim, Leila, eu quero ser médica de consultório. Só que eu não vou aprender a ser médica de consultório aqui, né? Eu preciso atender algum lugar. Legal que você tinha isso. E eu tinha essa ideia. Porque na minha época era, como assim, médico, eu tenho que trabalhar aqui na emergência, é SAMU, Não, ela é uma mãe. E aí eu falei, consegui trabalhar fui chamada para trabalhar numa clínica popular, posso ir? Ela pode. E ela me deixou, eu pegava uma parte lá do meu turno da residência e ia atender. E eu passei muitos anos trabalhando com clínica popular e era o que eu sabia fazer, né? E aí, quando eu acabei isso tudo, eu abri uma clínica popular, Climeb, que a gente tinha lá ali no Hospital. E era eu e meu pai, que é meu administrador, e mais um sócio. E a gente tinha uma clínica... Ainda é teu administrador? Ainda é. Maravilhoso. E aí, meu pai trabalhou anos na Globo e estava aposentado. E eu falei, pai, então vem me ajudar e vamos abrir esse negócio. Ele entrou como meu sócio e a gente abriu. E é só que assim, lá a clínica tinha milhões de especialidades, todas as especialidades. Tinha exames de imagem, tinha até exames admissionais, assim, fazia tudo, medicina do trabalho, era uma loucura. E a gente passou 5 anos com a clínica, a gente tinha vacina na clínica, a gente tinha exame laboratorial, era uma clínica completa, assim. E a gente aprendeu na marra como administro na clínica. E meu pai também não tinha nenhuma experiência em área da saúde, aprendeu tudo lá, a gente apanhou a beça. Mas deu certo, a clínica cresceu, fomos muito felizes ali. A gente mudou porque eu fiz a produção e aí eu comecei a trabalhar com um outro público e... eu fiquei um pouco cansada de gerir tanta gente. Era muita gente ali. Muitos médicos. Eram muitos médicos, né? Laboratório, muitas coisas, né? Medicina do trabalho. Nossa, as empresas. As empresas. Era uma confusão. E aí achei que eu precisava... E assim, você vai crescendo dentro da sua área e você vai vendo o que você precisa dar para a sua paciente. E aí eu tive a ideia da WCare, né? Chamei 2 colegas minhas, amigas minhas, que são muito competentes, que já eram também. Elas já eram... A gente já se indicava normalmente. A Monique Schmidt, que é minha sócia, ela já era a médica de endometriose que eu encaminhava, que fazia estereoscopia das minhas pacientes. E a Flávia, ela fez residência comigo. E ela sempre foi minha dupla, sempre me auxiliou nos meus partos, a gente sempre trabalhou junta. E aí eu chamei as 2 pra gente montar a clínica. Aí a gente mudou 180 graus, saímos de uma clínica de popular para uma clínica de luxo, né? E passamos 1 ano pensando como seria a WCare, né? Assim, eu passei 1 ano chamando profissionais da área... Você sabe quem é a Lília Monteiro? Que estava lá na Nutri. Eu acho que ela saiu até há pouco tempo. Saiu agora há pouco tempo, voltou para a Hara Academy, né? Que ela tem uma empresa de qualidade na saúde. E aí eu chamei a Lilian e a Lilian me ajudou a montar. Ela foi lá. Ela que me ajudou a montar a Dália. Ela sempre vai pomposa, uma roupa bonita. Nossa, Lilian. Ela é maravilhosa. Nem com roupa para ficar do teu lado. Ela me ensinou coisas que eu nem imaginava, do tipo assim, qual o cheiro que vai ser a clínica? Sim, Eu falava, a forma de cheiro. falar, ela tem uma coisa. Um dia ela chegou lá na clínica e falou assim, Iago, não desce porque eu sou esporrento, eu desço, aí desço, na escada. Aí ela, olha, então, não desce cavalgando. Desce a escada tranquilo. E não precisa mais descer para pegar seus pacientes. A gente leva eles até você. Aí eu não consegui, eu sempre desço.
Quando eu tô lá embaixo, eu olho pra cara dela e falo, perdão, Lília, perdão. Ela me ensinou muitas coisas. A gente passou um ano pensando na clínica, como seria a experiência do paciente, como que a gente queria que fosse. E realmente essa questão da multidisciplinaridade, ser uma clínica de mulher. Eu saí de uma clínica que tinha tudo para focar no que eu sei fazer, que é ser uma clínica de mulher, né? Então hoje a W Care é porque é o W de Woman, né? Care de cuidado, é uma clínica de cuidado da mulher, de médicas mulheres que tratam mulheres. Então, assim, lá é uma clínica que a gente tem todas as especialidades da mulher, né? A gente tem dermatologista, nutricionista, psicóloga, mastologista, nós, né? Que a Flávia é muito focada em ultrassom pré-natal, a outra Camila, que também entrou agora com a gente também em pré-natal, eu na fertilidade, a Monique nessa parte de endometriose, mioma. Então, assim, aquela mulher consegue passar desde a antes da menacme, né? Adolescente, passando pela fase reprodutiva, pré-natal, menopausa, né? E ter toda essa assistência de saúde da mulher que ela pode ter num só lugar, e com profissionais, assim, competentes. Lá na clínica, assim, não trabalha qualquer pessoa, né? São pessoas que a gente conhece o trabalho, que trabalha há anos com essas pessoas. Então, assim, eu fico muito orgulhosa da gente ter a clínica, vamos para 3 anos de clínica e, assim, a gente já está super bem, já somos conhecidos no mercado, né? E é muito legal porque realmente é uma clínica que foi pensada em cada detalhe daquilo ali para ser realmente uma clínica diferente, que a paciente possa ir e se sentir acolhida e ter profissionais que olhem ela no olho, que conversem, que pensem nela como um todo, né? Sim. Não pense só na doença, ou pense em passar isso ou aquilo. Então, mas é um grande desafio para mim, assim, né? Não só porque no início eu pensava só lá atrás, no meu consultório, nos meus pacientes. Hoje eu penso Você tem que pensar nos pacientes de todo mundo, né? Sim. Eu penso nos pacientes da clínica. É uma instituição. É uma empresa. Uma responsabilidade, uma empresa. Que a gente tem que pensar em cada etapa daquele processo, né? Desde a recepcionista, que tem que estar feliz e tem que estar satisfeita com o trabalho dela para poder atender aquele paciente que chega, né? E conseguir acolher ele, passando por o cheiro da clínica, pelo banheiro, pelo sei lá o quê, até chegar no financeiro, como é que vai ser, né, discutido essas coisas de valores, como a gente falou aqui, é sempre um tabu, né? O médico não sabe cobrar. Não sabe falar de dinheiro. Falou de dinheiro, o médico já dá aquela... Ai, meu Deus. Não me paga quase não. Paga com galinha. Pelo amor de Deus, não fala de dinheiro, não. E ter que aprender a lidar com isso, como é que você cobre, como é que faz. E aí a gente está, assim, constantemente aprendendo, né? Assim, e espero cada vez mais a gente elevar aí o patamar da Maravilhoso. Clínica. Adorei, Camila, que papo bom. A gente podia ficar aqui horas. Sim. Adorei, de verdade. Que bom. Entendeu um pouquinho mais desse mundo da fertilidade, não, vou sair né? daqui e vou fazer uma filha. Já sei até manipular, já fez tudo. Você me ensinou direitinho. Que bom. Muito obrigado, de verdade. Tem que ir no consultório, né? Por favor. Eu tô saindo daqui, eu tenho que correr pra lá também, porque já tem paciente esperando lá. E esse foi o Doc Show, o Talk Show do Doc. Valeu.